Oi, se você não me conhece, prazer, eu sou o Rádio e qual foi o dia mais feliz da vida de vocês? Vocês conseguem responder essa pergunta? Eu tenho inveja de quem consegue responder. Recentemente alguém perguntou isso pra mim e eu não soube o que dizer. Eu comecei a procurar dias em que eu estivesse feliz na minha mente. Tiveram alguns dias em que eu estive em paz, mas eu não consegui olhar pra algum deles e dizer que eu estava feliz. Não parece certo dizer que eu nunca estive, mas eu realmente não me lembro de ter estado em algum momento. Eu não consigo lembrar. É como se alguma coisa tivesse comido minhas memórias, mastigado e cuspido fora. Tudo que eu consigo ver quando eu olho pra trás agora é uma massa irreconhecível de coisas que pra mim um dia já foram bem sólidas. Eu pensava ser feliz em um momento. Eu acho que eu confundi a paz e os sorrisos com algo que eu pensava que era felicidade na época. E hoje em dia a gente sabe que sorrisos e silêncio não remetem ao ser, no máximo ao estar, e o estado é momentâneo. Sorrisos temporários escondem longas histórias. E um dia alguém pode rir com os amigos, aproveitar o momento e por algumas horas se sentir livre. E no outro dia, em momentos da minha vida eu estive. Eu estive em paz, eu estive alegre, mas eu nunca alcancei aquela visão de felicidade que eu tinha na época. Mas isso não me preocupava, eu era paciente, ainda era cedo, eu ia chegar lá. Mas a cada passo que eu dava pra frente, aquela visão se tornava mais distante, ela mudava. E hoje em dia só sobrou aquela massa irreconhecível que eu comentei. Eu encaro ela e penso, que é essa? Aquela coisa, aquele monstro que comeu minhas memórias, que me convenceu que a felicidade é inalcançável, ainda vaga por aí. Ele me assombra. E eu poderia me perguntar, e agora quem poderá nos defender? Rica ele mesmo? Mas a essa altura já se tornou uma síndrome de Estocolmo. Eu convivi com essa criatura por tanto tempo que eu não sei mais dizer o que é felicidade. Eu não acho que fui feliz em algum momento e eu não sei dizer em que ocasião eu seria. Tem uma música do NF, um cantor americano, chamada Happy. Nessa música ele questiona quem eu seria se eu fosse feliz. Porque existem pessoas que já estão tão acostumadas com esse estado de tristeza, indiferença, alerta constante, que elas já não sabem mais como viver fora disso. Não porque gostam disso, eu repito, elas não sabem. Na música, o Nathan, o NF, ele também diz: eu não sei porquê, mas eu me sinto mais confortável vivendo em agonia. É algo que eu costumo dizer, dias de luta e dias de luta. Quem é essa tal de Glória? Onde ela mora? O que é felicidade pra você? O que te faria feliz? Qual foi o momento mais feliz da sua vida? Eu não sei. Talvez vendo as coisas darem certo, talvez conseguindo me expressar melhor e sentir mais as coisas ao redor, as pessoas. Mas no fim eu sempre vou estar lá. Eu não considero esse monstro consequência de momentos. Eu não culpo ele por ter devorado essas memórias também. Ele sente fome. Eu deixei essas memórias jogadas no chão e ele comeu. Eu repreendi ele como um cão e ele cuspiu. Eu não culpo ele. Não só ele. Quando eu mudei, ele veio comigo. Não dá pra mandar ele embora. Não dá pra imaginar uma vida sem ele. O monstro sou eu. Mas vamos ser criativos, você aí que está assistindo esse vídeo, vamos usar as nossas mentes pensantes para tentar imaginar um cenário. Mesmo que você não acredite nele, mesmo que ele pareça surreal ou que você não se veja nele. Às vezes a nossa ideia de quem nós somos muda completamente a nossa percepção do cenário, e como eu disse, aquele monstro figurativo sempre nos acompanha. Então nos deixemos de lado por alguns minutos, é um exercício que eu vou praticar com vocês aqui, baseado em empatia e opinião alheia. Sigam-me os bons. Imagine uma personagem, ela não vai ter nome, nem rosto, nem sonhos ou perspectiva de futuro. Ela não tem emoções, pelo menos não ainda. E não tem função predefinida, ela só existe. Mas tenha em mente que você ama muito essa personagem. Você cresceu com ela é sua melhor amiga. Você sabe todos os altos e baixos da vida dela. Ela escutou sobre os seus problemas, ela se preocupa com o futuro que ela não vê, o rosto que ela não tem e se questiona sobre o seu propósito. Ela não demonstra sentimentos, o que a faz parecer uma pessoa fria ou até mesmo desinteressante, mas sempre que você precisou, ela estava lá. Ela te levantou quando você caiu, torceu por você quando ninguém mais fez e quando você se sentiu sozinha, ela também estava lá. Ela se preocupa com você, até porque você também estava lá por ela. Mas isso está prestes a mudar, sua amiga vai embora, ela vai se mudar, vai pra bem longe e até onde sabemos não vai voltar. Uma pessoa que sempre esteve presente, sempre te fez companhia e, querendo ou não, te ajudou muito ao longo da sua vida, vai desaparecer. Ela te ouviu, ela te protegeu. Em alguns momentos, mesmo que sem sucesso, tentou te consolar, te confortar. Isso foi parte essencial da sua vida, ainda é, mas agora você sabe, ela vai embora. E ela precisa ir embora. Você não sabe exatamente por quê, não existem motivos o suficiente para te convencerem de que isso é realmente necessário, mas vai acontecer, precisa acontecer. E enquanto esse dia se aproxima, parece que sequer a ideia da ausência dela se torna incômoda.
errada. É algo como luto, mas isso pode ficar para outro vídeo. Agora você precisa deixar claro para ela o quanto ela foi importante para você. Você não vai ter outra chance e depois que ela se for, você nunca mais vai ver ela de novo. Pelo menos é o que ela diz. E segundo ela, isso seria bom pra ela. É algo que vai mudar a vida dela pra melhor, mudar toda a questão emocional, toda a indiferença sobre o futuro que ela sempre teve. Como o bom amigo ou amiga que você vai sentir falta, mas seria terrível da sua parte, seria egoísta e errado da sua parte torcer contra algo que pela primeira vez em todos esses anos que você a conhece, pode fazer bem pra ela, fazer ela se sentir melhor, fazer ela ver um futuro pra si mesma. Então agora você tem que se despedir, e na segunda parte desse exercício, o que você diria pra ela? E mesmo que você não esteja presente nesse futuro, que futuro você desejaria pra ela? Por favor, se você quiser, claro. Seria muito interessante pro exercício se você pausasse o vídeo agora e comentasse o que você diria, o que você falaria pra ela. Eu agradeceria muito não só pelo comentário, mas pela dinâmica. Porque esse personagem também é você. No caso, nessa história, você é ou são os dois personagens. Ah, plot twist. Plot twist merda. Mas não para por aí, você não é só o protagonista, o amigo ou a amiga da personagem hipotética no caso, porque ela é. Você também é o antagonista, porque esse tempo todo, o personagem que nós representamos é o monstro. Ah, plot twist de novo. Plot twist merda. Aquela versão de você, a personagem hipotética, viveu ao seu redor sem demonstrar emoção, sem demonstrar identidade, sem expectativa de futuro, mas ainda assim te fez companhia. Ouviu você falar de seus problemas e te apoiou quando necessário. Ela não tinha sonhos, não tinha emoções, não tinha perspectiva, porque a perspectiva era do monstro. Essa versão de você que devorou tudo que ela era nesse tempo em que ela viveu em prol de você. Outra versão dela que tinha problemas, era solitária, errava com frequência e precisava ser protegida ou advertida. E como eu disse, eu não culpo o monstro. Eu não considero esse monstro consequência de momentos. Eu não culpo ele por ter devorado essas memórias também. Ele sente fome. Eu deixei essas memórias jogadas no chão e ele comeu. Eu repreendi ele como um cão e ele cuspiu. Eu não culpo ele. Não só ele. E agora, essa versão de você que tem uma chance de ter uma vida melhor, ter tudo aquilo que você mesmo disse que desejava pra ela, tem que ir embora. Tem que deixar o monstro pra trás. Quando eu mudei, ele veio comigo. Não dá pra mandar ele embora, não dá pra imaginar uma vida sem ele. O monstro sou eu. Mas e se você pudesse enxergar esse cenário de fora? E se nesse cenário existissem duas versões de você? Vamos usar as nossas mentes pensantes para tentar imaginar um cenário. Mesmo que você não acredite nele. Mesmo que ele pareça surreal ou que você não se veja nele. Tentando ver as coisas de outro ângulo, você consegue entender agora? Você pode ser feliz, eu posso ser feliz. Talvez a gente só não veja isso porque estamos constantemente presos à perspectiva do monstro. Mas existe uma versão nossa que pode conquistar nossa felicidade, nossos sonhos, ter expectativa. Mas para isso, o monstro tem que ficar para trás. É por isso que essa versão de você, o monstro, nunca mais poderia ver a outra versão de você, a amiga hipotética. Porque o monstro nunca vai conseguir ver uma versão de si mesmo que seja feliz. Ele não sabe o que é felicidade, mas a nossa outra versão pode conhecê-la. Ela, nós, precisamos abandonar a perspectiva do monstro e deixar ele para trás. Todos os problemas, tristeza, dor, erros do passado que viraram memórias mastigadas e cuspidas no chão não foram sua culpa. O monstro é um mecanismo de defesa, mas em algum momento da sua vida ele passou a te defender de ser feliz, provavelmente porque a felicidade às vezes é algo frágil, difícil de se conseguir, mas fácil de se perder, e o sentimento de perdê-la é doloroso, é triste, é algo como luto. Mas a gente não pode continuar se protegendo disso, de ser feliz, e eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a esclarecer um pouco isso. Mas por hoje é só, pessoal. Eu desejo felicidade a todos vocês e, se por acaso nós não nos virmos, bom dia, boa tarde e boa noite.